Amém, muito bom dia, muita força de Deus, muito bom ânimo. Estou ouvindo a Naí, que veio hoje de manhã, que durante toda a pandemia a gente não pôde vê-la pessoalmente. Aliás, eu vi que ela andou vindo por aqui durante a semana. Aí, quando ela chegou, eu falei, quase caí de costa, porque a Naí está aqui. Tem mais de 70 anos. Aí o pastor Paulo falou, não mexe com a dona Naí, porque Naí tem o direito de Naí e de vir. Maria José, você esteve aqui ontem, não teve? Que prazer te ver hoje de manhã, viu? Gente, ela está sem um filho que desapareceu há 3 meses. E eu orei com ela. Deus abençoe, né, que seu filho seja encontrado. E é um rapaz já de 38 anos. Gente que teve ontem, né? E veio hoje. Estou vendo a Edna também, bem-vinda, Edna. Edna já é uma antiga conhecida minha, não é? Muito prazer ter você agora de manhã. Gente, eu tenho um assunto da hora para falar. A gente tem ouvido todo esse tempo sobre igreja centrada. Espero que você tenha percebido a importância de sermos uma igreja diferenciada, não porque somos melhores do que qualquer pessoa, não porque há em nós alguma coisa que a gente merece, né? Somos todos carentes, todos pecadores, mas queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja discipuladora, uma igreja centrada, que é o tema desse mês, centrada na palavra, que vem da palavra, valores que a gente está buscando seguir. No meio de tanta igreja, tanta confusão, tanta gente perdida, temos buscado do Senhor Jesus, que é o dono da igreja, não é a igreja batista, não é homem nenhum, Jesus é o dono da igreja. Falando de igreja povo, igreja pessoa, Jesus morreu por você, não foi por prédio, então ele é o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje sobre esperança. Aliás, se você é uma pessoa atenta, ligada, você deve ter percebido que nas nossas lives, ao longo desses meses de pandemia, falamos com muita frequência sobre a palavra esperança. Seja nas devocionais, que a gente manda, lives, mensagens, focamos muito. Tem muitos outros assuntos importantes. Inclusive, 1 Coríntios 13 fala que existe a fé, o amor e a esperança, sendo que o amor é o maior de todos os 3. Mas há momentos que a gente precisa falar com mais ênfase sobre certos assuntos que a gente precisa. Porque nesse tempo todo que a gente passou, tirar os olhos de tudo que está acontecendo em nossa volta, tirar os olhos de medos, de opiniões, inclusive de cientistas, de infectologistas, de gente que estuda o assunto e faz prognósticos, faz perspectivas de mapeamento. A gente precisa ter esperança em Deus. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Esperança não é comodismo. Esperança não é ficar pensando só em mim e que se dane o mundo. Eu conheci a Deus, eu vou para o céu e que se dane o mundo. Não é isso esperança. Um sentimento fatalista, o mundo vai de mal a pior. O importante é que o meu céu está garantido. Não é isso. Não combina com o cristianismo. Um grande pensador, né, conhecido de muita gente, Aristóteles, falou que a esperança é o sonho
do homem acordado. É um bom pensamento, mas eu acrescentaria algo mais. É o sonho do homem acordado, ligado nas Escrituras. Eu faria esse acréscimo. Eu tenho um livro que de vez em quando eu trago um texto, chama-se O Dicionário dos Desprovidos. O dicionário daqueles que não têm algo. E num dos textos é os sem esperança. É desprovido de esperança. Então, os sem esperança. Quem são os que não têm esperança? Aliás, isso fazia parte da nossa vida. Não ter esperança. Efésios 2,12 acerta em cheio quando ele diz assim: naquele tempo, antes de conhecermos a Cristo como conhecemos agora, antes de conhecermos as Escrituras, nós vivíamos ou éramos alheios, uma pessoa alheia. Nós éramos separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, estranhos. Nós éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Talvez tínhamos até uma divindade, uma crença que a gente se apegava, mas não era o Deus criador, não era o Deus das Escrituras. Não era o Deus que se revelou em Jesus encarnado. Então, voltando aqui para esse livro que eu mencionei, ele diz assim: os sem esperança são aqueles que não esperam mudança alguma no cenário e no enredo dos acontecimentos presentes e futuros. Para eles, não há nada e não haverá nada de novo debaixo do sol. Para eles, tudo é um eterno correr atrás do vento, que diz Eclesiastes 1. O pecado, o sofrimento, a doença, a morte, a injustiça, a inveja, a guerra e muitas outras dores são eternas. Nunca haverá alívio. Jesus não vai voltar a segunda vez, a ressurreição dos mortos não vai acontecer, a morte não vai morrer, novos céus e nova terra não existirão, a justiça nunca será implantada na terra, a propaganda da pátria celestial é uma canção de ninar. Os sem esperança sofrem muito, não encontram bálsamos para suas feridas, não enxergam nenhuma tabuleta indicando um futuro melhor, não sabem a plenitude da salvação que está cada vez mais próxima, não se agarram ao fio da história que vem mudando desde a queda do homem rumo à nova criação. A fé que porventura tenham em Cristo se limita apenas a essa vida. Não é de se estranhar que os sem esperança são as pessoas mais infelizes desse mundo. Espero, de coração, que não seja seu caso aqui. Que não seja essa a sua realidade dos sem esperança. Para aquecer nosso pensamento acerca desse assunto, eu coloquei alguns textos aqui. Vamos ver. Quero pedir os homens para lerem comigo. Só os homens, vozes masculinas atrás das máscaras aí. Vamos lá? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu gosto demais desse texto porque ele une tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, dizendo que tudo que foi escrito lá no passado, o Velho Testamento, como naqueles dias que o apóstolo Paulo estava escrevendo, foi escrito para nos ensinar, gente. É uma pedagogia divina. É uma terapia divina. Que a Bíblia, a vitamina B66, Bíblia, que tem 66 livros. Não tem um livro da Bíblia que não acena
que algo melhor vai acontecer porque Deus está agindo. Não tem um sequer livro da Bíblia. Todos eles falam de esperança. E olha, procedentes, o que quer dizer procedente? Que vem, que surge, que tem sua origem nas Escrituras. Então não é pensamento positivo, não é horóscopo, não é cientistas, não se trata de grande literatura mundial, é o que vem das Escrituras, não é livro de autoajuda, é a ajuda do alto, né, do Altíssimo, alto com L, Altíssimo, do alto, esse tipo de autoajuda. Aqui é um professor, né, muito conhecido, eu não concordo com muita coisa do Paulo Freire, mas eu quero pegar esse texto aqui, não é? Que diz, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é só espera. Então ele está falando aqui de uma esperança assim apática, passiva, espera que as coisas aconteçam, é uma esperança assim, ao acaso, tomara que dê certo. Mas a esperança bíblica tem todo um contexto que a gente vai começar a falar um pouquinho agora de manhã. Esse é um livro de aconselhamento bíblico, alguns de vocês fizeram da ABCB, é um livro chamado Autoconfrontação, e olha que parágrafo magnífico. A esperança que Deus dá não é um mero desejo de que algo aconteça. A sua eficácia não depende de outras pessoas, de bens materiais ou de circunstâncias. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas que Deus faz, não de partido político, não de homens. Não é uma plataforma de um partido político a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ao lado da fé e do amor, a esperança é parte das características permanentes da vida do crente. Paulo elogia as igrejas de Filipos, de Éfeso, de Romanos, Tessalonicenses, porque havia naquela igreja a combinação dessas virtudes do cristianismo convivendo juntas, a fé, o amor e a esperança que fazem a igreja se tornar cada vez saudável. É igual uma plantinha. Quando a gente vai plantar, eu estou inventando de plantar tomate lá no quintal da minha casa, e eu tenho descoberto que tomate é muito sensível. E à medida que vai crescendo, aparecem uns fungos nas folhas, não sei quem de vocês já plantou tomate, e dá um trabalho tremendo. Aí eu estou descobrindo também alguns adubos que ajudam. Pensando na igreja, para a igreja não ficar doente, né? Arraigada na palavra, uma plantinha arraigada na palavra, mas o adubo do amor, da fé e da esperança para essa igreja crescer saudável. Paulo elogia aquelas igrejas lá. Continuando. Gente, um versículo desse é para a gente pular de alegria todo santo dia. A ele é um mistério. Olha, conhecer Jesus foi um mistério revelado para mim. Eu não conhecia. Eu sabia de um Jesus que viveu no passado, morreu na cruz. Na sexta-feira da paixão falava de Jesus. Quando eu vi um crucifixo, eu sabia que existia um tal Jesus. Mas era Jesus no cantinho dele e eu no meu cantinho aqui na terra. Mas esse mistério é como abrir os nossos olhos. Entre os gentios, que somos nós, que não somos judeus, a ele, sobre esse mistério, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza, que se refere a esse mistério, desse mistério. É um mistério, você não consegue explicar. Jesus está em mim, mas está em você também. Está em mim, mas está em todos nós. Está em todos nós, mas está nos venezuelanos lá, que estão buscando e servindo as outras pessoas.
Deus está agora olhando nas favelas, na periferia, com amor para as pessoas, usando o povo dele, esse Jesus que habita em nós, que leva esperança, é a nossa esperança, é mais do que algo que vai acontecer, é uma pessoa. Jesus é a esperança da glória, ele já vive na glória, mas ele está dentro de nós, que é a nossa esperança. Por isso que Efésios 1,13 fala que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus até chegar lá. A gente vive o agora e o ainda não. Calma, calma, calma. Ontem, eu até vi uma bela ilustração ontem. De manhã, às 10, enquanto aguardávamos as pessoas aqui dentro, tinha uma fila quilométrica aí na porta, sol quente. Eu até falei para as pessoas, tenham paciência com a gente está aprendendo a fazer isso. E um cadastro aqui na porta com as pessoas olhando os nomes das pessoas cadastradas necessitadas para ganhar o frangão. Aquela baita ave. Mas enquanto a gente checava, e não podia entrar todo mundo, porque tem que ter o distanciamento, não é? As pessoas à fila, e checar o nome, e alguns receberam o recado, não deram retorno para nós, falaram que o celular quebrou, ou que alguém... Foi aquele negócio e o povo só suando lá fora, e o povo esperando lá fora, e a gente aqui preocupado. Mas graças a Deus deu tudo certo, todo mundo entrou, e aqui dentro, ar-condicionado. Que maravilha! E o povo acalmou, o povo ficou em paz. Eu fico pensando que há momentos na nossa vida que você está suando, está sofrendo, e não vê a hora de ter um alívio, um pouquinho de refrigério na vida, porque parece que a gente passa momentos prolongados e a gente não vê a hora, mas de vez em quando Deus manda um frescor para nós, não é verdade? De vez em quando Deus dá você fala assim, o que aconteceu nesse furacão que agora posso respirar melhor? Porque essa pandemia mesmo está um negócio assim de queimar a testa do peão, a gente suar, sofrer, chorar, sentir tanta agonia. Mas Deus tem mandado refrigério para nós, não é verdade? Vamos ver se tem... Agora, antes de falar esse texto, uma vez aqui tinha 3 naves, né? 3 compartimentos, e eu falei de um versículo muito joia, para vocês não esquecerem, que foi Romanos 12:12. Nós até recitamos aqui. Quem se lembra de Romanos 12:12? Graças a Deus. Pelo menos 3 pessoas. É pouca gente. Vocês vão lembrar agora. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acorda, gente! 3 mensagens num versículo só. Essa ala aqui, vamos falar juntos. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Perseverai. Perseverai. Vamos dar um peru aqui depois do culto. Vamos comprar para vocês aqui um. Vamos falar juntos, todo mundo? Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12:12. É um texto que você não pode esquecer. Alegrai-vos na esperança. Gente, você tem um motivo para se alegrar. A esperança que nós encontramos na pessoa de Jesus. Agora vamos ler esse texto de Tito 2:11. Eu nem coloquei aqui na tela para a gente poder ler, tá bom? Senão a gente fica mal acostumado, desacostumado. Você tem uma Bíblia no aplicativo? Você tem uma Bíblia de papel aí? Tito 2,
11 a 15, na verdade. Saiu 14 ali, mas é 2, 11 a 15. Encontraram? Amém? Então vamos lá, gente. Porque a graça de Deus se manifestou condenadora, salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar. Renunciar o quê? A impiedade e as paixões mundanas. E a viver no presente de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos o que, pessoal? Não é uma, é a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus é Deus, pessoal. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir quer dizer comprar, de toda maldade, resgatar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, observe, particularmente, povo precioso, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém te despreze. Esse é um texto incrível que fala da bendita esperança, porque a graça se manifestou de maneira salvadora, a graça apareceu, e a palavra no original significa epifania, uma coisa surpreendente que aconteceu. O mundo vivia nas trevas, uma noite demorada, mas o sol da justiça apareceu e foi clareando, foi a manifestação de Jesus. A graça se manifestou salvadora. Jesus veio e disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então veio Jesus trazer, afastar da nossa cabeça a condenação e nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. A versão atualizada fala porquanto, começa esse texto aqui, e essa versão nossa, NVI, fala porquê. Porque ele está unindo o que foi dito anteriormente com o que ele vai falar agora. Ele disse nos versículos anteriores recomendações para as idosas, mulheres experientes, ensinarem as mais novas, para as mulheres mais novas cuidarem dos seus maridos, os maridos serem bons funcionários, os filhos serem rapazes dignos do Evangelho. Ele fala todas as categorias, os anciões, empregados, porque a vida cristã não vem da nossa força, é a graça de Deus derramada em nós que nos faz cada um viver o seu papel. Então ele está unindo o que foi falado anteriormente com o que ele está falando agora. Quando fala a graça se manifestou, no versículo 11, a gente bem poderia falar que Jesus se manifestou, é a mesma coisa. Como assim, pastor? Ouça esse versículo de 2 Timóteo 1,10. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador. Entendeu? A graça que manifestou foi Jesus que se manifestou. A graça salvadora. Aliás, a graça se manifestou mesmo desde quando Jesus nasceu numa manjedoura, criado pequenino, passando sufoco, não é? Porque a mãe grávida, levada para Belém, nasce em Belém, Herodes manda matar, aí a mãe corre para o Egito com o pai, fugindo do Herodes, depois volta, e Jesus cresceu num ambiente assim,
difícil, ele submeteu a cansaço, dor, fome, picada de inseto, tudo isso que a gente passa, Jesus passou. Mas a graça de Deus foi desde isso aí. Curando leprosos, ressuscitando mortos, até o ponto, os ensinamentos dele, até o ponto de se entregar por nós na cruz. A graça se manifestou salvadora nessa aqui, parece loucura isso, mas essa loucura de Deus é mais sábia do que os mais sábios pensadores humanos. Foi assim que Deus resolveu nos salvar. A graça rompeu a escuridão da humanidade. Continuando o nosso texto, a graça que salva é a mesma que nos aperfeiçoa, equipa, faz manutenção para vivermos a vida cristã e nos enche de esperança. A mesma graça que nos salva, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa mesma graça que salva é a graça que faz manutenção e que nos dá, conforme esse texto, a maior de todas as esperanças, a bendita esperança que vai ser a manifestação de Jesus. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus e todos os desdobramentos disso. A igreja sendo levada para o céu, o milênio que vai acontecer aqui na terra, aqui vai ter uma grande tribulação, as pessoas vão sofrer muito nas mãos de um ditador mundial, e depois Jesus retorna e começa novos céus e nova terra. São a baita esperança que a gente tem. Um final feliz nos aguarda. Então, essa graça que nos dá o sol, que nos dá o pão de cada dia, que nos dá o alimento. A Sandra mandou um pensamento essa semana para um grupo. Você está agradecendo a Deus pelo quê? Né? Diante dessa graça tão maravilhosa. Aí eu comecei a falar. Eu agradeço a Deus pela família, pela igreja, pelos amigos, pela saúde, pela manga, pelo coco. Eu gosto de coco da Bahia. Comer coco puro mesmo. Uma manga saborosa, uma laranja, não é uma coisa maravilhosa. Isso é graça de Deus. Isso é bondade de Deus para nós, que criou algo para a gente ter prazer. Tem prazeres bons e prazeres que são prazeres, mas também podem nos fazer mal. Não é verdade? Então tem muita coisa maravilhosa que Deus criou para nos dar de presente um banquete de variedade na vida. E às vezes a gente está tão numa vidinha de reclamar, não ver graça, sendo que Deus está o tempo todo mandando recadinhos de uma grande bondade e de um grande amor. Então, continuando, a capacitações da graça, ela nos educa. Aqui no versículo 12. Versículo 12, você vê que cristianismo tem tudo a ver com esperança? A graça, ela nos capacita, nos educa. O versículo 12 nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Isso significa que a graça nos matricula na escola da santidade. Vai nos treinar. Éramos, de um jeito, antes de conhecer a Jesus, vamos dizer, mal educados, brutos, ignorantes, agimos por impulso, agimos pela vontade da carne. Já aconteceu de você perguntar para uma pessoa, por que você quer fazer isso? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho que pensar em mim. Nós fazemos muitas coisas dessa maneira, a gente não renuncia. Aqui está um processo de reeducação. Deus movendo pessoas, igreja, pequeno grupo, a Bíblia, o Espírito Santo, tudo conspirando, concorrendo para trabalhar. Nós damos muito trabalho para as pessoas, para Deus. Precisamos da palavra para ir lá no nosso profundo do coração. A gente tem cada paixão, pessoal. Cada pensamento que às vezes... Eu tenho nojo de certos pensamentos. Deus, como é que eu cheguei até esse ponto? Me perdoe, sou fraco demais. Esqueço da tua palavra, assim, li uma coisa na palavra, já esqueci, chutei o balde.
Renunciar. A gente ouviu semana passada sobre discipulado aqui na igreja, que nosso amor principal é Jesus. E às vezes nos apegamos a pessoas, a coisa, objeto, paixão, apego, querendo possuir aquilo e controlar. Olha, o cristianismo é tão simples que o que Jesus está fazendo na nossa vida é uma desintoxicação. Porque quando você é muito apegado a pessoas, a objeto, você vai adoecendo seu coração, adoecendo sua alma, apegado, preocupado, e tem que ser do seu jeito, e você não descansa em Deus. Libera isso, renuncia essas paixões. Irmãos, nós estamos... Antigamente a gente pregava para os rapazes, as moças, numa reunião de mocidade, para tomarem cuidado com os desejos fortes da sexualidade, da vaidade, da fama, do poder. Hoje tem aplicativos que caem aí no seu celular com uma facilidade incrível. E questão de segundos, 20 segundos, 30 segundos, ele te manda imagens. Antigamente, se o rapaz via 10 moças bonitas durante o dia, provocantes, ele tem centenas de moças provocantes dançando na frente dele. Aí o adolescente, quando fica assim com o olho assim, fica meio zumbi, de tanto ficar fisgado por aplicativos desse tipo. E as meninas também, que têm outras pegadas, que eles têm um sistema aí, esqueci o nome da palavra, algoritmos, né? É uma palavra, que são robôs que estão estudando você, o que você gosta. E eles estudam a sua personalidade e vão colocar vídeos que vão te fisgar. E eles não vão ficar satisfeitos enquanto você... Eles querem que você fique preso ali. Que você viva mais no mundo virtual do que no mundo real. Assim a gente vai perdendo o encanto com as coisas simples e boas da vida e mergulhamos, e isso é visceral, é uma coisa assim que as pessoas ficam com incontinência, porque tem que ver quantas curtidas, tem que ver o que a pessoa publicou, se foi para tal lugar, no Instagram, e tem que ver. E aquilo vem insaciável, é insaciável. São paixões, gente. Paixões mundanas, de nos comparar com o outro. Vaidades que são despertadas dentro de nós, e vira uma coisa que a gente perde o controle. Jesus veio para nos libertar, inclusive disso. De ficar nos comparando, querer provar para as pessoas quem nós somos, e pegar nossa identidade no que as pessoas pensam sobre nós, o que as pessoas, como elas se vestem, como elas se produzem. Isso é uma coisa doente. Você não precisa ser o maior fenômeno do mundo. Basta você ser simplesmente uma pessoa de Jesus. Ontem, quando a gente estava falando com o povo aqui, as pessoas que estavam aqui, nós estávamos falando para elas, porque aqui fala que Jesus nos libertou para a prática de boas obras. Ele nos educa, inclusive, para isso. O cristianismo verdadeiro, a gente não precisa fazer nada por interesse, só por amor. Nós não conhecíamos essas pessoas, simplesmente chamamos, cadastraram as pessoas necessitadas e doamos para ela uma baita ave. Agradecemos muito a quem doou. Não defendemos nenhum partido político, não estamos aqui promovendo nenhuma empresa, não recebemos verba do governo. É fruto da doação aqui de vocês, do nosso povo, que está aprendendo, que Jesus está nos educando, para a gente abandonar essa vida egoísta, de pensar só em nós, de querer ter um Natal suculento só para nós. E que se dane o mundo, se a gente pode dar um pouquinho do que a gente tem, para dar um pouco de alegria, sinalizando que nem é essa ave. Quem come aquela ave vai ter que comer de novo. Quem bebe dessa água vai ter que beber de novo outro dia. Mas a gente está falando de um alimento que é Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome. Quem vem a mim não terá mais sede. Esse é o maior presente que as pessoas precisam ter. Que elas precisam, essa é a maior carência. É Jesus Cristo.
o maior de todos os alimentos. Então, essa graça vai nos educando a sermos menos egoístas, mais solidários, mais generosos. Ah, pastor, mas tem gente que é oportunista. Ontem uma pessoa falou, pastor, será que não tem oportunista? Gente que está aproveitando? Tem gente que pode até doar 10 frangões para os outros, assim, e de repente vem aqui buscar. Isso é entre ela e Deus. Ela diz que é necessitada, a gente está confiando na palavra dela. Se a gente ficar aqui patrulhando, fiscalizando a vida dos outros, a gente não vai fazer nada. E vai achar desculpa para não fazer. Não é verdade? Esse versículo fala que ela nos enche de esperança. Ele se manifestou, nos educa, desintoxica. Tudo que Jesus pede para a gente tirar é coisa que faz mal. De repente você tem um relacionamento tóxico. Pode ser um namoro, um caso amoroso, um vício escondido. É para você renunciar, porque isso está te matando aos poucos. Talvez alguns de vocês aqui estão ficando a vida deformada, perdendo o gosto natural pelas coisas tão simples e belas que Deus deixou para nós. Talvez seja um dia de você renunciar, querer controlar os outros, renunciar sua vontade de machucar a pessoa, de falar besteira para ela. Não sei, você sabe o que há. E equipa-nos para as boas obras. É Jesus que está nos ensinando, não somos experientes. A gente está aprendendo a ser uma igreja que se importa, porque as pessoas estão cansadas de ouvir Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Talvez uma opção é Jesus te ama e eu estou aqui para ajudar você em alguma coisa. Como que eu posso te ajudar? O que te faz sofrer? O que te faz chorar? Uma senhora que a gente recebeu aqui na porta, que ela queria se cadastrar, eu só falei, o que a gente mais precisa é a paz de Deus no coração. Ela começou a chorar, pessoal. Começou a chorar, só porque eu comecei a falar isso. O que a gente mais precisa nem é de uma ave, a gente mais precisa é de Jesus no nosso coração. Ela começou a chorar. E aqui esse texto, 2,14, fala que ele nos equipa, ele nos treina. Então a igreja é um local de treinamento. Nós estamos hoje, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu. Não é que Deus vai salvar todos os homens, muitos não vão querer, não vão fazer parte do plano de Deus, mas aqui fala que é um povo particular, dedicado à prática das boas obras. Nós precisamos de cada um de vocês aqui. Temos feito movimentos aí de doar colchões, bazares, de doação de cestas básicas, mas a obra de Deus é o povo todo participar. De repente você, que ainda não participou, não doou alguma coisa, está fazendo falta para a gente poder ajudar muito mais. Não ajudar por ajudar, é demonstrar esse amor que nos alcançou, que tanto nos beneficia. Amém?